Manu! Aí, Catei, vamos lá. Vamos começar a gravar aqui, porque Pronto. esse negócio do Instagram aqui não marca o tempo. Vamos botar um cronômetrozinho. Começou a gravar. Vamos lá, né? Maravilha. Saudade de você, Então, viu? Saudade de que ver alegria, vontade de te dar um abraço, Tice. coisa boa. Olha, vamos lá, ao vivo, meu amor. Tudo pronto aqui. Olha, nós vamos primeiro chamar o nosso comunicador oficial, né? Como diz a nossa querida doutora Filó, o nosso comunicador oficial, Valesquinha Bia, que é o Espírito Santo. Vamos chamar o Espírito Santo, de licença aqui a todos, vamos chamar o nosso comunicador oficial, que é o Espírito Santo, que ele há de nos impulsionar nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa. Vamos clamar aqui o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Então vamos lá, Tice, que alegria para a gente estar aqui nesse momento. É a primeira live que eu faço, né? Assim, esse negócio ao vivo, né? É bom poder olhar para as pessoas e abraçá-las e estar perto delas, mas o momento requer que a gente esteja perto delas com o coração, e é assim que a gente vai estar agora, com a graça de Deus, né? E vamos nos apresentar primeiro, né? Para depois a gente seguir um pouco dessa na nossa conversa, né? Eu me chamo Maria do Carmo, sou mãe do Pedro, né? E do João Paulo, e sou esposa do Ocelo. E faço parte dos grupos do projeto Sorrindo para a Vida e do grupo Empoderamento Down. E abraço outras causas, várias, né? A defesa da vida, faço parte da comunidade católica Face de Cristo. Enfim, estamos aqui hoje, nesse momento, representando o Sorrindo para a Vida e o Empoderamento Down, para debater aqui um pouco essa temática, né? Que eu descobri que o meu filho tem uma deficiência. O que devo fazer? Né? Tícia, eu queria que você também se apresentasse. Nós temos aqui uma ligação de familiar e de amizade há muito tempo, né, Tícia, eu e você, porque a Tícia é a irmã da minha cunhada, madrinha, amiga, que é maravilhosa para mim, a Elcinha. A Tícia é a irmã dela, e nós nos conhecemos desde quando eu era criança. A Tícia era uma mocinha, né, Tícia? E aí, a gente se conhece. A gente se conhece desde essa época. E temos uma ligação muito forte de, assim, além desse elo familiar, uma ligação mesmo pela nossa causa. Nós nos ligamos pela causa da síndrome de Down, pelo nosso Pedrinho, fizemos pós-graduação juntas, não é, Tice? E seguimos aí nesses nossos projetos que Deus tem mais a fazer, nossas vidas. E eu queria te ouvir, Tice, você se apresenta, quem você é. Tá travando só um pouquinho lá, mas ela vai se apresentar, vai. Vamos lá. Quem você... Sou psicóloga de formação, sou neuropsicóloga também, já há alguns aninhos aí de experiência. Sou especialista em síndrome de Down, sou especialista em TEA. Terminei agora também a especialidade em ABA, tá? Tenho, assim, dentro desse universo da pessoa com deficiência, já tenho mais de 20 anos de atuação, né? Então, assim, já passei por vários paradigmas aí que foram quebrados, né? Várias formas diferentes de se encarar, de se estudar a deficiência.
e as mais diversas formas de deficiência, né? Deficiência física, deficiência mental. Então, assim, eu já tenho aí uma história de vivência e de aprendizado com essa temática e com essas pessoas, né? Mais especificamente. E tive um período em que eu trabalhei também na universidade, né, dando aula também parte da psicologia da aprendizagem, porque tive um histórico de escola, como na psicologia, na época, né, tinha uma outra denominação, que era a psicologia do excepcional, a psicologia da pessoa com deficiência. Então, assim, os nomes das disciplinas foram mudando, mas sempre também nessa área. E, atualmente, também sou coordenadora do projeto Teamar, que é um projeto que visa a inclusão de pessoas com TEA e suas famílias, né, através do esporte, né? A gente trabalha essa inclusão com o stand-up paddle, né? Então, assim, uma atividade, é um projeto que foi aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte, apoiado pela ANIMA, e a gente faz um trabalho lindo com 40 famílias, todas de pessoas com autismo, ali na beira-mar, né? Então, sim, já dá para ter mais ou menos uma ideia de quem que eu sou. A Tícia tem um histórico, por isso que quando eu disse que quando eu era criança você era uma mocinha, né, Tícia? Porque você tem um histórico aí de... E eu tava até me lembrando, sabe, Tícia, da primeira pessoa com síndrome de Down que eu conheci, sabe? E eu acho que, sabe onde foi? Na sua casa. Aquela afilhada da vovó Vilminha, né? Sim, sim. E quando eu era bem pequenininha, né, que eu comecei a ir lá para casa de vocês, então conheci a primeira pessoa com síndrome Down e jamais imaginaria, né, que depois o tempo fosse passar e a ligação, a gente fosse se unir também por essa causa, né? Então, assim, vocês viram aí que tem um histórico muito lindo de conhecimento da TIS na causa, e tem um histórico também mesmo afetivo, que envolve nossa família, que envolve os nossos laços. E por isso que essa conversa, esse momento hoje, ele tem essa característica de tratar com o coração e de tratar com o conhecimento também, aí da Tice. Então, nós vamos dividir a nossa conversa em 3 partes. O filho, a deficiência e o que fazer. Então, para organizar as nossas ideias, a gente vai dividir nessas 3 partes. O filho, a deficiência e o que fazer. Então, aqui no primeiro momento, o filho. E aí eu vou dar um pequeno testemunho da minha matéria nesse momento aqui. E fique tranquilo, se o vídeo pausar alguma coisa, dá certo. É só a gente ficar quietinho aqui que vai continuar gravando, tá dando tudo certo. Maria passa aí na frente. E eu sempre desejei ser mãe. É um instinto, é uma vocação mesmo que vem latente em meu coração, em minha alma, desde quando eu compreendi que era esse desejo mesmo de Deus para mim. E a maternidade veio de uma maneira muito programada, muito planejada, muito sonhada e desejada no coração de Deus e no meu coração e do meu esposo, ao céu. Meu amado esposo, um beijo, meu amor. E nós procuramos fazer de tudo para que eu engravidasse, demorou um pouco e demorou. Mas graças a Deus, depois de muitas orações, de muitas novenas e momentos mesmo de
intimidade com Deus, ele manifestou essa graça e eu engravidei. Jamais imaginaria o que iria passar nessa gravidez tão perfeita, nessa gravidez tão linda, tão bem acompanhada, tudo muito organizado, participando de tudo, dos acompanhamentos médicos, todos muito bem feitos, né? Todo o acompanhamento familiar, todo o equilíbrio familiar. E aí, foi então que depois Pedrinho nasceu, né? Nasceu esse menino, nasceu o Pedro, nosso primeiro filho, e logo nasceu bem, nasceu tranquilo, e aos 3 meses de vida nós descobrimos, tivemos o diagnóstico de síndrome de Down, em virtude de umas convulsões focais que ele apresentou. E aquele filho, que era de um jeito que realmente foi esperado de uma forma, veio de outra melhor, né? E aí veio o Pedrinho. Então, a gente mergulha nesse mundo novo, né? Mas, assim, foi esse o desejo. E, assim, a mãe em si, toda mãe, ela tem um desejo de maternidade em si, não é, Tícia? Assim, e imaginando como é que vai ser aquele filho, tendo a expectativa de como é que vai ser aquele filho. E a gente fica sonhando, imaginando como é que ele vai nascer. E você, Tícia, como é que você acompanha essas mães nesse sonho da maternidade, nessa imaginação, nesse desejo de ser mãe, nesse desejo de ter um filho, nessa expectativa? Como é que você, psicóloga, acompanha isso? Veja bem, Maria do Carmo, a expectativa ela é algo que é esperar que alguém ou que algo corresponda àquilo que a gente deseja, né? Que as coisas aconteçam como a gente espera. Então, quando você está gestante, você cria uma série de expectativas para esse filho. Então, você começa a imaginar que vai ser parecido ou com o pai ou com a mãe, que o olho vai ser de um jeito, que a boca vai ser de outro, que o cabelo vai ser de outro, né? Alguns já começam a se arriscar de que, meu filho vai jogar futebol comigo, né? Vai querer fazer dança igual fazia, quando crescer vai ser engenheiro, médico, professor, né? Então você começa a sonhar um sonho para um outro alguém, né? E quando esse filho chega, ele chega para me mostrar que muitas vezes essas expectativas elas não estão de acordo com a realidade. E não necessariamente o filho com deficiência, qualquer filho. Eu imaginei que vinha de olhos azuis e ele veio de olhos castanhos. Eu imaginei que vinha de cabelo liso e vem de cabelo encaracolado, né? Imaginei que gostasse de futebol e vai gostar de vôlei. Então, essas expectativas, né, esses sonhos, eles começam a cair por águas abaixo, começam a se desconstruir para que a gente possa enxergar a realidade que se apresenta. Né? E com relação ao filho que vem com deficiência, ou que você descobre a deficiência depois que ele nasce, né? Porque algumas mães já têm essa oportunidade de saber, né, ainda gestante, que esse filho vem com algum tipo de deficiência, né? Vem com uma característica diferente, que é o que a gente fala, né? Então, a deficiência hoje, né, dentro daqueles paradigmas que eu disse que eu acompanhei durante todos esses anos, só um parênteses aqui, eu estava, para você ver como já faz um tempinho que eu estou nessa linha, eu estava nessa quarentena rasgando uns papéis e encontrei um jornal do primeiro Congresso Nacional de Autismo aqui no Rio de Janeiro, em 1989. Disse, gente, faz muito tempo, né? Então, assim, eu já vi vários paradigmas serem quebrados, né? E um deles é de que a pessoa com deficiência, ela tem uma característica diferente, né? Isso. A deficiência não é a pessoa, né? O Pedro, ele não é a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma característica do Pedro, né? Isso. Então,
é mais uma das expectativas que foram criadas e que, poxa, veio diferente, tá? Então, assim, é trabalhar-se e entender que essa característica faz parte dele, mas não o define. E essas expectativas, elas precisam ser dosadas e entendidas em todas as outras áreas da vida, né? Então, assim, lidar com essas frustrações, né, dos pais é talvez o primeiro trabalho. A gente coloca algumas fases, né? A gente tem didaticamente algumas fases pelas quais esses pais costumam passar, né? Desde o momento desse diagnóstico ou esse primeiro encontro com o filho, mas que também não tem um tempo determinado para se vivenciar, né? Não tem a mesma intensidade, não tem a mesma duração, mas que didaticamente a gente identifica e a gente utiliza para trabalhar com esses pais. Então, então, assim, a gente trabalha a expectativa, a gente trabalha o primeiro momento, que é o momento da negação, a gente trabalha a adaptação e depois essa aceitação. Agora, quanto tempo eu levo para chegar até a aceitação, né, vai depender da minha história de vida, de como eu fui trabalhada, né, de como essa notícia foi dada, que eu acho que, assim, fundamental, né, é um divisor de águas para as famílias. Inclusive, o momento da notícia, ele é previsto lá nas diretrizes de atenção à saúde da pessoa com síndrome de Down como um dos tópicos que deve ser observado pelos profissionais de saúde. E assim, no meu entendimento, Maria do Carmo, realmente ele é decisivo, sabe? Esse momento da notícia, ele é decisivo para como você vai conduzir daí por diante, né, a tua relação com o teu filho, a tua relação com a tua nova situação, né? Com esse teu novo papel de mãe e de pai, né? Porque existe, né, Tícia, o desejo da maternidade. Para alguns, é um desejo que surgiu. De repente, a mulher engravidou e surgiu mesmo aquela criança. E para outras, é uma gravidez bem planejada, bem preparada, bem esperada. Então, assim, a maternidade, a paternidade, ela vem para cada um de nós de maneira muito diversa. E, assim, do mesmo modo que as experiências da vida da gente vêm de maneira muito diversa para cada um. Então, a gente já parte com os nossos ideais de vida, a gente já parte com a nossa religiosidade, a gente já parte com a nossa educação. Então, assim, e tudo isso forma o nosso ser. E especialmente para a mãe, também é dessa forma, né? Nós não temos estudo para ser mãe. De repente, nós somos colocados nessa missão da maternidade, da paternidade, e de repente, em uma missão mais ainda peculiar, de uma maternidade ou de a paternidade de uma criança com deficiência. Então, por isso que o primeiro momento é a existência do filho, né? A existência do filho. E esse segundo momento é a existência desse filho que quebra paradigmas. Não é, Tícia? Mas, assim, esse filho que quebra paradigmas é um filho que vai ser sempre diferente do que o que a gente imaginou, se a gente for pensar, né, Tícia? É isso que eu queria, assim, que a gente realçasse, porque, assim, o filho, independente de ele vir com deficiência ou não, independente de como ele vier, ele é sempre diferente do que o que a gente imaginava, porque ele vem como um novo ser, uma pessoa que vem com as características genéticas do pai e da mãe e que vai desenvolver, né, suas próprias características também. Então, o filho ele vem sempre diferente, não é, Tícia? É isso que eu queria desmistificar um pouco essa questão da deficiência, porque às vezes a deficiência, ela gera um susto. Meu Deus, meu filho agora tem uma deficiência, como na pergunta, né, aqui. Descobri que o meu filho tem uma deficiência, o que deve fazer, né? Então, assim, a deficiência, ela gera esse susto, né, Tícia? Mas era isso que a gente tem que
Fale aí um pouco você como psicóloga dessa questão da expectativa do gerar o susto com a deficiência em si, Tícia. Uhum. Porque assim, a deficiência ela vem como um desconhecido, né? Porque o teu filho que não vem com deficiência e vem diferente, você imagina que você vai saber lidar com ele, né? Tudo dentro do campo do imaginário também, porque ele vem cheio de coisas com as quais você vai ter que aprender a lidar à medida que elas forem aparecendo. Só que a deficiência, ela é do campo do total desconhecimento. Porque eu não sou estimulada a estudar sobre deficiências caso eu não faça parte da área da saúde, né? Isso. Até mesmo na área da saúde, isso não é algo muito estudado, né? Sim, imagina, né? Imagina quem não é. Então, qualquer coisa que venha fora daquele padrão do que eu sou acostumada a ver, né, do que eu sou acostumada a lidar no dia a dia e do que é mais falado, é desconhecido. E todo desconhecido gera medo, gera insegurança, né? O que fazer frente ao que eu não conheço, né? Primeira coisa é aquele susto, é realmente parar, né? É negar e depois começar a ir atrás, né? Então, por isso que a deficiência, ela gera tanto medo, né? Eu vou fazer o quê com esse ser que vai depender de mim durante muito tempo e que eu não sei por onde começar, né? A primeira coisa é essa, por onde começar? O que fazer primeiro? Pronto, e aí por onde começar a gente entra na segunda parte. Qual é essa deficiência? Que deficiência é essa? Vamos descobrir o que é isso. Vamos descobrir que tipo de deficiência o nosso filho tem, o que é que eu preciso conhecer para saber lidar melhor com ele e o que ele precisa para se desenvolver melhor. Então, a primeira coisa... Diga. Não, pode falar, filha. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar muito claro aqui é procurar pessoas que tenham condições de lhe esclarecer, né? Então, a primeira coisa é ir aos médicos. Aquele médico que vai lhe dar com clareza a informação e a orientação correta, né? Então, assim, fugir ao máximo do Dr. Google, por favor, né? Porque o Google tem resposta para tudo, tá? Mas ele muitas vezes não traz respostas fidedignas, ele muitas vezes faz com que o nosso imaginário crie situações que não são reais, muitas vezes né, minimiza, outras vezes maximiza o problema, e aí gera uma série de confusões, né, que não são as esperadas, tá? Então, meu filho veio com deficiência, vamos ao médico, né? Vamos procurar entender o que aquilo significa da forma mais correta possível. Então, vamos eleger um médico dentre todos aqueles que a gente com certeza saiu procurando, né? Porque aí vai perguntar para um, vai perguntar para outro, para onde eu vou. Então, o primeiro médico é o pediatra, né? Vamos ao pediatra, se ele for pequenininho, né? Porque essa deficiência ela pode aparecer lá na frente. Não necessariamente eu vou descobrir que o meu filho tem deficiência na hora do parto ou com 1 ano de idade. Eu posso descobrir com 5, com 7. Né? Essa deficiência pode aparecer na adolescência. Então, vamos ao médico, né, que possa me ajudar de forma científica a entender o que isso significa e tomar as primeiras providências. Então, sendo cientificamente, entendendo o que aquilo significa, né, começando a me apropriar dessa informação, aí sim eu vou começar a tentar lidar com esse filho de uma outra forma. Então, quer dizer, a gente tem que ter uma postura ativa,
Não é, Tícia? A gente tem que ter uma postura ativa. A gente não pode assim, meu Deus, ninguém está me ajudando, ninguém tá vindo até mim, eu preciso de gente que venha até mim. Não, a gente tem que agir, a gente tem que ir atrás, a gente tem que procurar, perguntar, ir atrás mesmo daquelas pessoas que a gente vê que são mais experientes, pessoas com mais tempo de caminhada. E olha, eu fui atrás de você, né, Tícia? Eu fui atrás de você. Foi atrás de mim, bem cedinho. Mesmo que a gente entenda que, Maria do Carmo, é importante não minimizar, né, um sentimento que é muito válido, né? Esse sentimento, primeiro, do susto e da negação. Ele existe. Né? Então, eu não sou pior do que você porque eu neguei em algum momento, né? E você teve uma postura mais ativa. É importante que a gente tenha essa postura ativa, mas que a gente entenda que esse primeiro... Respeite os nossos limites, né? Esse primeiro momento, ele é importante para que você possa se refazer também e alcançar essa postura ativa, né? E assim, médicos... precisa ir atrás daqueles que são mais atualizados, né? Que estão realmente mais estudiosos, mais à frente das pesquisas, né? Pessoas que têm esse olhar diferenciado para a questão da dificuldade específica que se apresenta, né? E essa negação, ela pode vir, eu vi aqui alguém falando alguma coisa de como que acontece a negação, né? Essa negação, ela pode vir de diversas formas, em forma de tristeza, de muita lágrima mesmo, de sair procurando 1000 médicos, né? Quando você faz aquele carrossel de médicos, é uma forma também de você negar. Você vai a 1, 2, 3, 4, 5 que dizem a mesma coisa e você ainda quer ouvir a opinião do sexto para ver se ele lhe traz algo diferente, né? Isso também é uma forma de negar, tá? Mas a partir desse momento, aí é sim fazer como você disse, né? Uma postura ativa. Então, pronto, não tem outra opção, já fui a 6, todo mundo disse a mesma coisa, vou escolher um, né? Aquele que me transmitiu mais segurança, aquele que me tratou de uma forma mais honesta, mais humana, que foi capaz de me acolher, né? De entender a minha dor, e a partir daí começar esse trabalho, né? De estimulação, enfim, do que foi indicado para esse filho. Isso, quando a gente diz qual tipo de deficiência, a gente entra em um mundo diferente, porque, por exemplo, a síndrome de Down, ela é uma deficiência genética, né? Uma alteração genética e, assim, pelo cariótipo já é mais identificada facilmente. Mas nós sabemos que existem outras deficiências cujo diagnóstico é clínico, não é? Como o próprio autismo, ou outras deficiências cujos diagnósticos são mais difíceis, como síndromes mais raras, que exigem um pouco mais de estudo genético, de acompanhamento mais específico, ou então uma deficiência que pode surgir ao longo da vida da pessoa, como, por exemplo, um acidente que a criança ou o adulto tenha sofrido, né? Como uma criança, um jovem muito querido nosso aí do Sorrindo para a Vida, o Dudu, que ele sofreu uma anóxia e ficou com sequelas desse engasgo. Então, assim, a deficiência ela pode surgir em diversas fases da vida da pessoa. Por isso que precisa descobrir, muitas vezes, qual é a deficiência para ir atrás dessa angústia que perpassa muitos corações de muitas famílias, de descobrir o que é. Né? Manu, do nosso grupo, passou por isso e foi atrás e conseguiu realmente o diagnóstico da Lelê. Então, assim, é preciso ir atrás, é preciso entender qual é essa deficiência. Na síndrome de Down, nós temos um campo muito já bem estudado e temos grupos bem já sedimentados de apoio, né, às causas, como nosso grupo. Aí eu vou puxar um pouco aí do Empoderamento Down, um grupo de estudos da síndrome de Down. Um beijo aí para a Robertinha e para a Luísa e para os nossos demais amigos aí do Empoderamento Down. Um grupo que nos ajuda a entender e conhecer mais o que é a síndrome de Down e suas comorbidades, suas especificidades.
Aí nós temos outras diversas entidades, como a Associação Fortaleza Down, o Movimento Down, o Ativa 21, da nossa querida Emília, o Singularidade Down, né, Gisele Fontes e o Rogério Lima, e outros diversos movimentos aí da síndrome de Down, já antigos, né, como a APAI, e outros que a gente precisa se acompanhar deles para, de fato, a gente entender um pouco mais do que é essa deficiência que acompanha a nossa vida, né? E assim, Tice, você podia falar um pouco aí também da questão do autismo, né? Das causas que você abraça aí, porque a gente já está passando já um pouco já para a questão de o que fazer, já no da terceira parte da nossa conversa, né? Descobrir. Diga, Tice, pode falar. Eu queria só dizer que, assim como a síndrome de Down, muitas outras deficiências também têm associações, né, de pais que se reúnem. Então, tem deficiência que a gente nem imagina que existe e que tem lá, mesmo que seja uma associação pequena, né, ainda se estruturando, e que é fundamental esse movimento de vocês, né? É um movimento que estuda, né? Que é importante até mesmo para essa abordagem junto aos profissionais, né? No momento de escolher o profissional e no momento de escolher o tipo de tratamento para o seu filho. É importante que exista esse conhecimento por parte dos pais também, né? Para que possa ter um diálogo mais claro, né? E que vocês possam participar das decisões com relação aos filhos. Então, mesmo que sejam deficiências não tão muito conhecidas, como a síndrome de Down, por exemplo, né? Como o próprio autismo, que agora, né, tá muito forte também, o movimento dos pais, das famílias com pessoas com autismo. Então, as outras deficiências também estão se organizando, né? Então, não esquecer disso também, né? Então, essa rede de apoio, ela facilita essa adaptação, esse dar-se conta das necessidades, né, que precisam ser atendidas e essa adaptação a esse diagnóstico. Acho que quando vocês se juntam, né, a tua história fica mais forte, né? Facilita a história do outro, né? Vocês ficam mais fortes, né? Olha, a Maria fez isso, a Joana pode estar fazendo aquilo. O que eu posso pegar da história delas e começar a fazer também, né? Na minha história. Então, eu acho que isso é super válido e importante para vocês. E assim, Tice, e aliar a família, as terapias e a escola, porque esses três também precisam sempre estar andando juntos, né, caminhando juntos em prol do desenvolvimento, né, da criança, né, do jovem, né, com deficiência, né, todas as multidisciplinas que precisam estar juntos para que aquela criança, aquele jovem se desenvolva bem. Sim. Né? Cada dia fica mais forte o trabalho interdisciplinar, né? Os profissionais, as clínicas estão se fortalecendo nesse sentido, né? Porque é muito importante que vocês, enquanto pais, tenham essa equipe fortalecida, né? Então, em um mesmo local, você ter a fono, a TO, a físio, a psicóloga, né, que são profissionais que podem trabalhar essa mesma criança, discutir esse caso, colocar um objetivo específico, né, a ser traçado. A discussão com a equipe facilita, né, não só o desenvolvimento da pessoa com deficiência, como essa troca com a família. E a escola, graças a Deus, a gente está vendo um movimento ainda muito lento, né, dentro do que a gente espera que aconteça, mas já está tendo um movimento de repensar, né, o trabalho, o atendimento das pessoas com deficiência, né? Então, a adaptação de currículos, uma equipe mais aberta, né, para chegar a essas famílias, a essas crianças, né? A gente tem conseguido algumas coisas.
Olha, uma pergunta bem bacana aí da Iraneide. E realmente, e as crianças nessa quarentena? Não é? Quando nasceu uma criança, por exemplo, nesse período, tenho acompanhado algumas mães aí cujas crianças nasceram nesse período, é desafiador, né, Tícia? Um período assim em que a pessoa, no caso das crianças com síndrome de Down, que em regra 50% delas podem nascer com a cardiopatia, é uma angústia para suas famílias terem essas crianças dentro de casa com receio de como aquelas crianças estão com coraçãozinho, será que aquele coraçãozinho realmente exige cuidados maiores? Será que tem uma cardiopatia grave? Se essa criança pode iniciar as terapias, né? Então esse período, tanto para as crianças que nasceram agora, como para as crianças que estão realmente vinham já de todo um ciclo de terapias e dão uma parada e estão em casa, é um período muito desafiador. Como é que você, como psicóloga, tem enfrentado isso, Tiz? Assim, foi necessário uma parada, né, mas, Carlos, assim, a grande maioria das crianças e adolescentes aí deu realmente uma parada nos atendimentos, né, presenciais em todas as modalidades, raras as exceções, talvez umas mais urgentes ou que não podiam mesmo ficar sem algum tipo de atendimento, né? Mas realmente é um período de todo mundo se ressignificar, né? Então, as terapias online, né? Fisioterapeuta mandando vídeos de como trabalhar, acompanhando esses pais, né? Orientando. Vocês, pais, tendo que assumir essa outra postura. É verdade, de entender, claro que a gente não vai querer que vocês façam como fisioterapeuta, mas que vocês cheguem pelo menos próximo daquilo que eles estão orientando, para que não haja, por exemplo, uma regressão muito grande no trabalho que foi realizado por tanto tempo, né? Então, eu acho que está sendo difícil, né? Não só para vocês, como a gente tem que olhar os profissionais também, né? Os profissionais também estão tendo que se reinventar, estão tendo que verdade. Pegar toda a bagagem. Uma coisa é eu estar aqui trabalhando com a minha criança no consultório, né, com os meus brinquedos, estimulando, e outra coisa é eu estar fazendo um atendimento pela telinha, né, com a babá ou com a mãe me ajudando lá. Pega o brinquedo tal, vamos fazer aqui, eu na psicologia, tá? Vamos desenhar. E aí eu tenho que fazer o meu desenho daqui, ela faz o desenho dela de lá, depois a gente vai, né, discutir, entender esse desenho. Então, realmente é um período em que é mais um desafio, né? Dentre todos os desafios, esse é mais um, né? Então, tem a insegurança dos pais, muitas vezes tem até a irritação, né, desses pais, eu não aguento mais, eu não quero mais esse atendimento, né? Quero voltar. Então, assim, é importante muita cautela também nesse momento, né? São os planos, né, Tis, que são colocados para a vida da gente. Plano, eu parto de uma seguinte teoria. Existem as coisas que a gente domina e as coisas que a gente não domina nessa vida. Assim, o que a gente domina, vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos seguir adiante. E o que a gente não domina, que é esse momento atual que nós estamos vivendo, o fato de o seu filho nascer ou não com a deficiência, ou vir a desenvolver, isso aí você não domina. Então, o que você pode fazer, você não domina nessa teoria dessas coisas que não domina. Fazer o melhor possível, se inserir naquele novo plano que é colocado e ir em frente, né, Tiz? Ir em frente. E perceber, tentar fazer de outra forma. Né? Tentou uma vez, a segunda vez não deu certo, então não, poxa vida, peraí, vamos parar, vamos tentar outra maneira de chegar a esse mesmo objetivo. É cansativo, é frustrante. Né? E olha, a gente, Eita, travou aqui. Travou aí. Não, mas tá voltando. Não, tá ok. Tá ok, Tiz. É frustrante, realmente, em alguns momentos, a gente querer que o nosso filho adquira algumas
alguns ganhos. Por exemplo, eu tinha muita vontade que o Pedrinho conseguisse beber água no copo, porque ele tinha dificuldade muito grande de beber água no copo. E eu ficava ensinando, Pedrinho, olha, o lábio, puxa com esse lábio superior, vai aqui, ó, suga aqui com o lábio superior. E eu ficava tempos nisso, assim, querendo que ele fizesse isso. Aí sabe como foi que o Pedrinho aprendeu a beber água? Ele bota a boquinha do lábio inferior e a água cai. Ele aprendeu a beber água com o lábio inferior dele. Pronto. Então, assim, às vezes a gente insiste muito que o nosso filho conquiste algo do jeito que a gente imagina, que a gente deve ensinar, que a gente deve fazer, e ele conquista e conquista de outra forma, né? Do jeito dele, que ele vai adaptando, que ele vai conseguindo se mover, né? E com isso aí é importante a gente ver também, já vai uma outra questão, né, Maria do Carmo? A importância desses pais se trabalharem também para poderem estar bem com seus filhos. Porque, puxa vida, eu quero tanto que ele faça daquele meu jeito, ele vai e não faz, ele faz de outro jeito, né? Então, assim, são muitas as frustrações, são muitas as expectativas, aquelas que a gente começou falando dela, né? E você passa uma série de expectativas com relação às conquistas desse filho. Então, eu quero, junto com a fono, eu vou lá e vou traçar um plano de trabalho com a fono. Aí a gente chega no final daquele tempo em que ele deveria ter adquirido aquela habilidade, ele não adquiriu. Frustração. Eu vou na TO, tracei um plano, frustrado. Fui na psicopedagoga, tracei um plano, frustrado. Aonde que está o emocional desses pais também? Né? São pessoas que também precisam se cuidar. São pessoas que precisam também ter esse apoio. Então, para que a criança esteja bem, é preciso que esses pais também estejam, pelo menos, bem, né? Porque senão verdade, ainda bem que a gente tem vocês, ainda bem que a gente tem vocês profissionais para ajudarem a gente, darem aquele suporte. Eu estou vendo aqui, a Lila está aí pertinho, dá um beijo grande aí para a Lila, para a Ticiane Aragão também, que é uma pessoa maravilhosa, nutricionista, que está sempre também junto com a gente. E assim, a Natália, Diogo, e então assim, ainda bem que a gente tem vocês que dão aquele suporte para a gente conseguindo se ordenar e se organizar naquilo que a gente quer para o nosso filho, não é, Tice? E assim, agora a gente já está partindo assim para um pouco do adiantado da hora, nós já estamos com 40 minutos, e uma conversa tão bacana que a gente, já 40 minutos, uma conversa bacana que a gente, assim, acaba avançando um pouquinho mais, e eu sei que existem dúvidas, questionamentos interiores, e provavelmente também questionamentos aqui, eu posso até puxar aqui um pouquinho na caixa para ver se tem alguma pergunta. Assim, por enquanto aqui não, o pessoal está fazendo pergunta mais aqui nos comentários mesmo. Puxei aqui na caixinha, não tinha perguntas aqui na caixinha. Mas se o pessoal quiser ir fazendo, pode ir colocando aí na interrogação. E Tice, nessa reinvenção, eu estou agora com uma nova teoria também de subir um Monte Everest, sabe? Porque como é difícil, e quantos percalços nós, pais e mães, e nós, profissionais, nós temos que passar nesta vida. Quantos percalços. Digamos que nessa vida nós precisamos subir até o Monte Everest, que é o mais alto, o pico mais alto, é aquele desejo maior de chegar lá. E como subir no Monte Everest sem passar pelas geleiras, sem passar pelas dificuldades, sem passar por aqueles percalços que a gente precisa superar. Como chegar lá até o Monte Everest, ao topo? Quem a gente vai procurar? Quem nós vamos se cercar para estar ao nosso lado nessa batalha, nessa caminhada, nessa subida? Quantos desafios, né, Manu? Quantos desafios que a gente precisa vencer para subir, para chegar lá no topo?
E quem a gente precisa estar do lado da gente? Quem? E assim, obrigado. Aqui fica uma gratidão mesmo aos profissionais que estão do lado da gente, que nos apoiam, que nos incentivam. Nossa gratidão aos nossos familiares, familiares que estão ali dia a dia, né, acompanhando cada passo dentro de casa, cada pessoa que está realmente ali perto da gente, vendo nosso filho crescer, vendo nosso filho. Aqui eu deixo um beijo para o meu esposo, para meus filhos, e para minha mãezinha também, minha sogra, toda a família, os padrinhos do Pedrinho. Então, assim, a gente precisa se cercar dessas pessoas que estão do nosso lado, realmente. E um beijo grande para vocês. E entra aí, Tíci, nessa grande jornada, nessa grande subida do Monte Everest, entra o nosso livro Sorrindo para a Vida, entra os nossos projetos, entram os nossos ideais, entra a nossa vontade de crescer, entra o nosso desejo de subir a esse Monte Everest, porque não é fácil. As batalhas e as lutas são tremendas, mas se a gente conseguir ressignificar tudo na vida da gente, dá um novo sentido àquilo que antes não tinha sentido. Porque quando você falou assim que às vezes você já é acostumado a ter a deficiência na sua vida de muitos anos de estudo. Para mim, a deficiência era completamente desconhecida para mim. Então, eu tive que ressignificar a minha vida e hoje a minha vida é estudar, né, a síndrome de Down, estar junto aí com os grupos de apoio, estar junto com o Sorrindo para a Vida, tentando alcançar essas mais diversas deficiências, essas pessoas tão maravilhosas que estão do nosso lado. E assim, eu acho que é um momento, Tícia, de a gente falar, que já são 46 minutos, falar um pouco dessa nossa causa. Eu queria que você falasse aí um pouco das suas causas, porque eu queria você tem uma coisa aí nessa sua subida do Monte Everest, né? Monte Everest. Eu acho que para você chegar lá no Monte Everest, uma coisa ela é fundamental. É você acreditar no Pedro, né? Deixar, assim, não que você faça assim, fale isso, mas assim, os pais, né? Falei o do Pedro porque eu tô falando com você. Mas os pais acreditarem nesses filhos, né? Deixando aquela ideia do coitadinho, do bichinho, ele não consegue não, porque ele tem isso, ele tem aquilo, né? Então, só vão conseguir chegar no Monte Everest se olharem para eles e entenderem que eles têm potencialidades também. Então, assim, verdade. Dar muito mais ênfase às potencialidades do que às dificuldades, porque dificuldades todos nós temos. Né? As eficiências, né? Como é que o meu filho pode ser eficiente, né? Como é que ele pode, né? O que é que ele tem de positivo, o que é que ele tem de capaz que eu posso reforçar para que isso supere aquilo que ele tem de deficiente, né? Então, se ele não é capaz de beber água, fazendo força no lábio superior, mas ele é capaz de fazer no lábio inferior, muito bem, que maravilha, e vamos adiante, porque é a forma que ele conquistou, e ele agora bebe água no copo, fazendo força no lábio inferior, né? Então, valorizar as conquistas, valorizar as potencialidades, sabendo que tem dificuldades, mas não parar nelas. Né? Isso. A partir daí, você vai realmente conseguir caminhar até o topo. A gente só não pode olhar para o topo e dizer, meu Deus, é difícil demais, é alto demais. A gente só não pode assim, bota a mochila nas costas, vai colocando tuas experiências, vai colocando aí a bagagem daquilo que você aprendeu na sua infância, na sua vida, nas suas lutas. Coloca aí na tua mochila, junta os teus pertences, vai lá, junta com o pessoal que vai fazer essa subida com você. E coragem.
Pode até achar alto, só não pode desistir no meio do caminho, né? Ah, é. Pode Porque ser muito assim, alto. isso. Olha, e assim, Tícia, eu queria que você falasse um pouco aí do seu projeto tão lindo, Teamar, para depois eu puxar aqui pro nosso e a gente está encerrando porque falta pouquinho tempo. Tá. O Teamar, como eu falei, né, é um projeto de inclusão social, na realidade, e esportiva. Então, a gente trabalha com 40 pessoas com autismo, não tem idade máxima, a gente tem uma idade mínima de 4 anos, né? Então, atualmente a gente tem crianças de 4 anos até adultos de 34, tá? É um projeto que nasceu do coletivo Humanáuticos, que é um coletivo que eu faço parte, e acontece ali na Avenida Beira-Mar, em frente à sede da Ceará Subclube. Então, são vivências com stand-up paddle. A gente está realmente, infelizmente, né, nesse tempo suspenso, já há 3 meses. Mas são vivências que acontecem 2 vezes por mês e que são, assim, maravilhosas. Né? Maravilhosa, a oportunidade de aprender, de subir, de estar na prancha, de estar no mar. Então, a gente tem tido assim, conquistas belíssimas com todos eles. E assim, que lindo saber disso, Tícia. E também eu queria mostrar que a nossa causa, os nossos projetos do Sorrindo para a Vida, né? Os nossos livros, né, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, né? Sorrindo para a Vida, a nossa... Maria do Carmo agora. Pronto. Que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais. Existe Ai, João Paulo, vai já entrar vocês online aqui. E assim, visitem-nos, coloquem aí, meninas, a Manu, Thalita, coloquem aí a página do nosso Instagram, do nosso site, e visitem-nos para conhecer um pouco mais, para comprar os nossos livros, ler as nossas histórias, se encantar com elas, como a Marcela, que participou com a gente da live passada, fez e leu as nossas histórias e conseguiu realmente se identificar com a causa de todos nós. E para ir encerrando, porque eu sei que depois ele cai de uma vez, para ir encerrando, vou contar uma pequena historinha. Havia numa grande... Se tu tiver no meio da história e encerrar, tu pode reclamar, viu? Não, é bem rápida. A história é rápida para a gente poder salvar aqui, para não ter risco da gente perder. Havia numa cidadezinha, uma casa que era conhecida como Casa dos Mil Espelhos. E nessa casa, um cachorrinho entrou, queria muito conhecer, uma fábula, queria muito conhecer esses espelhos. E entrou nessa casa, sorridente, feliz. Quando entrou na casa, havia 1000 espelhos ali ao redor. E ele sorriu e olhou e se sentiu bem com tantos cachorrinhos dando sorriso para ele. E ficou tão feliz ali. E disse, voltarei mais vezes aqui nessa casa. E aí, outro cachorrinho triste, desanimado, queria entrar na Casa dos 1000 Espelhos. Foi lá na Casa dos 1000 Espelhos. E os cachorrinhos de lá olhou para os cachorrinhos e eles tristes, desesperados, desanimados, e ele disse, esse momento foi muito triste para mim, eu não volto mais na Casa dos 1000 Espelhos. Então, os espelhos, aí eu queria chamar aqui a minha família, os espelhos, podem entrar aqui, Pedrinho, João Paulo, Santão, né? O Ocelo Santão. Hoje, a casa que nós vivemos, os espelhos que nós temos, é a nossa casa. Dentro da nossa casa. Então, vamos ressignificar dentro da nossa casa. Vamos estar aqui. Aí, João Paulo, vamos ressignificar a nossa vida dentro da nossa casa. Né? Vamos olhar para esses espelhos e nos fazer sorrir para a vida. São esses espelhos, essas paredes que aqui encerram a nossa casa hoje. São essas paredes as quais a gente olha e eu vejo esses sorrisos. E eu vejo cada um que aqui está. Não é? Então vamos sorrir para a vida.
Vamos fazer reciclagem. Sorrindo para a vida! Dá um beijo, Pedrinho. Um beijo. Ei, Pedrinho, beijo! Tícia, eu queria que você fosse se despedindo para a gente poder ir encerrando aqui, para não quebrar. Para não quebrar aqui. Né? Eu quero agradecer aí o convite, né, para esse momento. Tô vendo a luta linda do Sorrindo para a Vida, né, e me colocar à disposição, né, não só para vocês do Sorrindo para a Vida, mas para quem tiver aí algum tipo de... Olha aí, ó. Tô vendo, você tá lindo, o pessoal do Empoderamento DAO e das outras instituições. Vocês estão lindos, tá? E aí a gente vai se falando depois em outras oportunidades. E viver mais o caminho do que o objetivo do fim do monte, né, Catê? Gostei do arremate final. Vamos viver esse caminho. A gente vai chegar lá um dia no fim do monte? Vamos, se Deus quiser. Mas enquanto isso, vamos curtir o caminho. Vamos entrar nessa casa aí de 1000 espelhos, de milhões de espelhos e de milhões de sorrisos que estão reservados pra gente. Mas o pessoal tá perguntando aí onde é que eu atendo. Deixa eu só fazer a propaganda, né? Já vi aí uns 3 pessoas perguntando. Eu atendo na Neurogenetics, tá? É uma clínica ali na Torre Guts, na Torre... faz tanto tempo que eu não sei mais nem se é norte ou sul. No Duets Tower, tá? Então, Torre Norte ou é sul, é norte, né? A minha, não sei mais não, mas do carro. Vou nem norte. É norte. Pronto. Torre Norte no Duets Tower, tá? É lá que eu atendo. Isso. Olha, falta 28 segundos, apareceu aqui. Gente, ó, vamos encerrando aqui. Um beijo enorme. Amei estar aqui com cada um de vocês. Foi muito bom, muito bom. Vamos encerrando. Fiquem com Deus. Sorrindo para a vida! Não, mamãe, não. Sorrindo para a vida, não. Vixe, mas...